E quem fala conosco sobre essa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria é o Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Boa noite, Marcelo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Lene, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Crédito travado para 80% das indústrias aqui no país é um número muito alto, muito relevante. Queria ouvir mais detalhes a respeito de como vocês estão somatizando os impactos do descontrole fiscal que a gente vive hoje, principalmente nessa questão dos juros, Marcelo. Certamente, como até a própria pesquisa mostra, os juros têm um papel importantíssimo nessa dificuldade de acesso ao crédito. Temos pesquisas que a gente frequentemente já testa o pulso aí dos empresários, a dificuldade que ele está encontrando para conseguir crédito, e essa dificuldade ela é muito grande permanentemente. E agora a gente fez esse retrato um pouquinho mais detalhado, que reforça esse papel do juro alto como uma das maiores dificuldades, né, do entrave para esse acesso ao crédito às empresas. E isso traz uma série de problemas para a indústria no seu dia a dia. Quando se fala de curto prazo, a gente está falando de financiamento de capital de giro, e no longo prazo a gente está falando de investimento para modernização de máquinas, ampliação da produção. Tudo isso mais caro, mais caro inclusive que os concorrentes que enfrentamos, né, que costumam no mercado externo, é, muitas vezes o juro é disponível muito mais barato, né? O juro brasileiro é um dos maiores do mundo. Então é uma fonte de preocupação, porque traz uma certa dificuldade na competitividade e no limite até para a sobrevivência das empresas, quando a gente está falando de crédito, inclusive de curto prazo, para financiamento aí de fluxo de caixa, de coisas imediatas com fornecedores, enfim. É uma preocupação que infelizmente já vem de algum tempo e se agravou muito no ano passado, né, com esse aumento da taxa de juros, que já teve o seu início em 2024 e ficou nesse patamar tão elevado na maior parte de 2025. Marcelo, vamos combinar aqui, só eu e você, a Lene e os nossos assinantes, que os juros não vão baixar no curto prazo. Se fala em juros de 13, né? No final do ano, se tudo der certo, 13 é muito alto, 13. Quais são as outras opções, já que não vai baixar os juros, né? A Selic não vai despencar para 4, para 5, para 3, para 2, não vai ter uma queda, uma ruptura dessa Selic. O que pode? Quais são as outras soluções? A CNI pede que tipo de política para o governo para acessar crédito, para dar fôlego para os empresários? Alguns com capital de giro, outros para fazer novos investimentos, para pensar no país crescendo. Felipe, infelizmente você tem razão, né? Nós da CNE, a gente já vem falando há algum tempo que essa taxa de juros segue muito elevada, que já tem espaço para redução dela há algum tempo, desde o ano passado. E também temos, infelizmente, a visão que essa redução das taxas de juros, quando vier, vai ser em ritmo muito aquém das nossas necessidades, terminar o ano ainda com uma taxa de juros bastante elevada, especialmente em termos reais, bastante elevada. Então, enquanto isso, o que a gente pode ir trabalhando, é claro o corte da taxa de juros é fundamental, imperioso, e precisa ser feito, inclusive, de uma forma mais tempestiva e mais intensa do que vem se projetando. Mas ampliar linhas públicas de crédito, tentar simplificar as exigências que hoje existem, reduzir os custos administrativos, né? Tudo que envolve, além do próprio custo da taxa de juros, mas tudo que envolve a contratação em si do crédito, seja de curto, seja de longo prazo, tentar reduzir isso das melhores formas possíveis. Isso pode trazer, enfim, algum alívio e alguma redução do custo do financiamento como um todo, mas também a ampliar linhas públicas de crédito, simplificar algumas dessas exigências pode ajudar bastante para contornar esse problema, enquanto ele se não resolve de uma forma mais clara, mais eficiente, como seria com a redução das taxas de juros. Marcelo, falando do perfil dessas empresas mais afetadas, não só o porte, mas também os setores. Vocês também elencaram quais são aqueles que são mais afetados, que são mais sensíveis a esse cenário dos juros altos? Olha, de fato, com relação aos portes, né, é um problema que afeta muito
pequenas e médias empresas sobretudo, grandes empresas também, mas normalmente a gente tem, as maiores empresas têm acessos um pouco mais fáceis, esbarram com um pouco menor número de dificuldades que as empresas de menor porte. E normalmente também essas empresas de menor porte, quando vão acessar o crédito, estão expostas a exigências um pouco que às vezes é mais difícil de se conseguir. Então, são as empresas de menor porte que são mais afetadas por essa dificuldade, embora, como a pesquisa mostra, afeta um número muito grande de empresas, né? Independente do porte, independente inclusive dos setores considerados, é um problema bastante significativo na indústria e não espanta o resultado. A gente, no ano passado, viu o próprio desempenho da indústria, e aí da indústria como um todo, no ano passado, especialmente a indústria de transformação, nesse quadro de uma taxa de juros bastante elevada que retirou todo o ritmo da indústria que vinha de 2024, que tinha sido um ano um pouco mais positivo. Então, essa dificuldade de acesso ao crédito, motivadas muito também pela taxa de juros elevadíssima, afeta a indústria como um todo. Qual é a situação de tempo da indústria convivendo com esses juros de 15%, de 13%, se chegar lá no fim do ano, mas vai ser muito elevado, como a gente já disse aqui, por muito tempo? Qual o tempo de respiro da indústria brasileira? A gente não vive hoje uma crise na indústria. Talvez a gente tenha voltado a aprender, os industriais brasileiros tenham voltado a aprender, né, com uma situação difícil que se conviveu lá em 80, que era a inflação, agora é a questão dos juros. Mas isso é uma bola de neve que vai crescendo. Quando é que essa bola de neve atropela todo mundo? Quando é que se cria um problema realmente que pode estourar em desemprego na indústria brasileira? Ou isso já está acontecendo e a gente não está percebendo com esse nível todo de gravidade? A indústria, de fato, já vem perdendo bastante ritmo. Esse problema é um problema grave que, de fato, vem se acumulando nos últimos tempos. E esse emprego industrial já vem, de fato, já vem perdendo ritmo há algum tempo. A indústria, a atividade industrial vem até perdendo tempo de antes do que isso, né? Já o início do ano passado, de 2025, já foi mostrando algum freio, e o ano passado, no final, ao longo do ano, foi mostrando esse perda de ritmo da indústria. Mas para refletir esse emprego leva um pouco mais de tempo, para o bem e para o mal, tanto no momento que a indústria está crescendo, tanto no momento que a indústria começa a cair. Isso, para se refletir no mercado de trabalho, leva mais algum tempo. A indústria trabalha muito com um trabalhador qualificado, muitas vezes tem todo o custo de fazer o treinamento desse trabalhador. E no cenário atual, com uma mão de obra bastante apertada, aí, com um mercado de trabalho bastante aquecido, se torna ainda mais preocupante, né? No momento que a indústria perder esse trabalhador, ou se ver forçada a reduzir seus quadros, na hora de recontratar, de tentar procurar esse trabalhador de novo, vai ter um custo bastante elevado, um trabalho bastante grande para conseguir esse trabalhador, com uma perda de produtividade significativa. Então, a indústria segurou o máximo que pôde o número de trabalhadores, mas isso começou já a se refletir, inclusive em outros números que nós divulgamos hoje dos indicadores industriais. Agora, em novembro, mostrou a terceira queda consecutiva do mercado, do número de empregados na indústria, que depois de uma sequência que vinha bastante positiva, foi perdendo o ritmo e agora já acumula 3 meses de queda. Então, a gente já consegue ver no mercado de trabalho as consequências dessa perda de ritmo, que é promovida aí pela taxa de juros bastante elevadas. A gente fala não só então desse quadro da empregabilidade, né, afetado, que é muito importante, muito sensível também, mas até da competitividade das empresas e das indústrias brasileiras perante o mundo, né? A gente fala em escala global, realmente dessa perda então de fôlego e até um risco mais aumentado que afugenta os investidores estrangeiros, certo? Certo, Leni. O investimento aí, quando a gente está falando, especialmente de investimentos de longo prazo, a gente está falando de condições de não só aumentar a produção, ou uma nova máquina, uma nova fábrica, mas muitas vezes também de aumento da competitividade, né? E necessidade desse mundo que está em constante evolução em matéria de tecnologias, né? Está tendo muitas transformações bastante importantes,
E para a indústria brasileira acompanhar isso, né, está diante de uma taxa de juros para fazer esse investimento muito maior do que seus competidores. Isso acaba minando aí a competitividade da indústria brasileira para conseguir manter esse nível de competitividade, né? Fica mais custoso para a indústria fazer isso, acaba que muitas vezes tem que usar seus próprios recursos, isso vai afetando até a própria capacidade de investimento da empresa, né, nessa incapacidade de conseguir crédito num valor compatível com o que os nossos concorrentes conseguem. E no limite, a própria possibilidade mesmo da empresa continuar operando, especialmente quando se fala de curto ou médio prazo, né? Não à toa a gente encontrou no ano passado um aumento muito grande da concorrência com importados, né? Um aumento muito significativo da presença de importados no país, refletindo já também algumas dessas dificuldades, né, que a gente vem falando aqui de juros, são muitas, né, mas certamente o acesso ao crédito também é uma dessas dificuldades que a gente está tentando trazer uma lupa aqui nessa pesquisa sobre seus efeitos e algumas alternativas, como a gente falou, para tentar contornar esse problema para que as empresas mantenham a sua capacidade de competir e, quem sabe, até retomar algum desses espaços perdidos no mercado doméstico ou no mercado externo. Acesso ao crédito via BNDES, via outros bancos de fomento, via Banco do Brasil, via crédito direto do governo. Como é que funciona isso quando vocês conversam com Geraldo Alckmin, ministro Fernando Haddad? Gabriel Galípolo já disse que não vai baixar as taxas assim, que a gente já passou por aqui nessa entrevista. Quais são... O que vocês pedem nesse momento para o governo? Como é que o governo pode rapidamente, com linhas de crédito, e que tipo de linhas de crédito seriam esses, auxiliar a indústria brasileira? A política de depreciação acelerada ajudou bastante o investimento, né? Foi uma conversa que nós tivemos com o Ministério, uma proposta que ajuda, né, a reduzir o custo do investimento. Certamente essas linhas direcionadas de crédito como do BNDES, aí no contexto do Brasil Mais Produtivo, do Nova Indústria Brasil, também ajudaram bastante a impulsionar a indústria em 2024, mas há um limite, né? Quando se tem uma taxa de juros trabalhando no sentido contrário, né, com uma elevação tão grande durante bastante tempo. Então, tem aí uma política que vem ajudando, que ajudou bastante a indústria e continua ajudando, com esse acesso a crédito também, mas por outro lado, né, tem essas dificuldades todas trazidas pela taxa de juros tão elevada com um crédito bastante caro. Marcelo Azevedo, muito obrigada pela participação. Ótima noite, boa semana e até a próxima. Obrigado a vocês, até a próxima.